Boa noite, mais uma aula nossa aqui de geração e distribuição de vapor. Na aula de hoje eu vou continuar com vocês sobre o assunto de transferência de calor em tubos por condução, convecção e radiação. Nessa aula aqui, nesse slide em si, vai estar muito mais focado na condução e também na próxima aula nossa, que a gente vai começar com ela hoje, vamos focar totalmente na convecção, que é uma transferência de calor um pouco mais complicada. A gente precisa estimar alguns parâmetros para que a gente determine ela corretamente. Beleza, então a gente já está aqui no nosso quinto conteúdo, dos 9 que nós vamos passar nessa disciplina. Então, nessa aula aqui, a gente vai falar tanto do tema 5 como do tema 6. Aqui vai estar envolvido a troca de calor por convecção natural. Nesse aqui é modelo de transferência de calor no interior de tubos. Depois a gente, com esses dois assuntos aqui que nós já vamos ter abordado, vai ser possível a gente abordar o isolamento térmico de alguma coisa. O isolamento térmico dos nossos tubos, o isolamento térmico da fornalha ou de outra coisa envolvendo o nosso sistema de geração de vapor. Beleza, vimos aí o que era energia térmica, que era uma fração da nossa energia interna, que é transferida de acordo com uma diferença de temperatura. Quer dizer, se não existir gradiente de temperatura, não existe a transferência de calor. Se não tiver alguma diferença da temperatura, isso não vai acontecer. Definimos aí o que era energia sensível e latente, ou os calores relacionados com essas energias. Uma delas é relacionada com a troca de temperaturas e a outra é relacionada com a troca de estado da minha matéria. E vimos também qual que era a definição de transferir energia para algum local ou daquele local. Uma energia para ou do corpo. E designamos essa transferência de energia pela palavra calor. Então, quando a gente fala transferência de calor, é a transferência de energia devido à diferença de temperaturas. Beleza, vimos aí a quantidade de calor que é necessário para aquecer uma peça através do calor latente. Nós calculamos essa quantidade de calor. Se tiver uma mudança de estado, a gente vai utilizar outra fórmula. Aqui é a diferença entre o que é calor sensível e o que é calor latente. Calor e energia, então a gente já viu que é praticamente a mesma coisa. Só que o calor é uma forma de energia transferida de acordo com algum fator, que no caso são as temperaturas. Temos aqui o calor sensível, troca a temperatura. Mas para a gente mudar o estado, por exemplo, saio do gelo e vou para o estado líquido, eu preciso receber calor latente. Agora, se eu quiser aquecer novamente, calor sensível, trocar de estado de líquido para vapor, latente. Vimos aí a diferença para os nossos mecanismos de transferência de calor. Temos aqui a condução, convecção e radiação. Cada um desses aqui muito importantes. A radiação acontece em alguns casos, alguns outros casos ela é desprezada. A condução e a convecção estão amplamente presentes no nosso estudo. Vimos aí que a energia interna de um gás vai estar relacionada com a movimentação das minhas partículas, e essa movimentação das partículas estão relacionadas com a energia cinética, estão relacionadas com o nosso fenômeno de condução, porque uma partícula que está mais energética, está vibrando mais, rotacionando mais, ela tem mais calor, ela vai transmitir essa energia para outras partículas que têm menos energia, até com que as outras consigam
ter esse mesmo nível energético. Beleza. Então, consideramos aqui uma condução de calor através de uma parede, determinamos a resistência de uma parede. Quanto maior a resistência de uma parede, quer dizer que menos se transfere a energia, menos se transfere o calor. Quanto menor a resistência, é mais simples da gente sentir a temperatura que estava do lado interno para o lado externo. Vimos aí quais são as características, o que é um bom condutor, o que é um bom isolante. Por isso a gente vê aqui, ó, olha, o ferro é um bom condutor, 80. Comparado com o ar, ele é um ótimo condutor, mas ele não é utilizado para fios. Geralmente, os fios mais cobiçados é o cobre. O cobre tem uma condução muito boa. Então, se eu quisesse, por exemplo, também utilizar o ouro, tem uma condução altíssima. Um dos motivos que o ouro é bem caro é por causa disso. E é utilizado em placas, em equipamentos eletrônicos, onde que a condução tem que ser numa eficiência muito alta ou num valor muito alto. Então, essas placas de computadores, de eletrônicos, costumam ter o ouro, filamentos de ouro ali para condução. Ok, vimos aqui para uma geometria cilíndrica, que é os tubos. O que a gente utiliza para calcular a resistência, qual que é o calor que é conduzido através desse nosso fenômeno da condução, através desses raios. Tem a temperatura interna e a temperatura externa. E na convecção, eu falei para vocês que pode acontecer a convecção forçada e a convecção livre. Convecção livre através da diferença de temperaturas, que vai gerar também a diferença de densidades. Então, o movimento vai ser gerado a partir disso. Já na forçada, a gente utiliza de um atuador externo, um atuador mecânico, por exemplo, para forçar a convecção. A convecção só acontece através de movimentos de fluidos. Se não tiver movimento de fluidos, a gente não tem convecção. A equação que rege a nossa quantidade de calor, de convecção, é a equação de resfriamento de Newton. Essa aqui, nós temos o coeficiente de convecção, que é o mais importante e o mais complicado da gente encontrar. Pode ser coeficiente de transferência de calor, que é o nome, coeficiente de convecção ou coeficiente de filme. Você pode encontrar todos nesses nomes, que vai ser a mesma coisa. O H não é uma propriedade física, vai depender de alguns fatores. Aqui alguns valores tradicionais para H. Falei para vocês, o H é a coisa mais difícil que nós temos para ser estimado. Depois que se estima o H, tudo fica mais fácil. Beleza, vimos aqui a radiação térmica, que é determinada através da efusividade, da emissividade dessas constantes aqui, ó, de Boltzmann, e as temperaturas, a área. Vimos que a radiação acontece através do transporte de fótons ou elétrons. Através disso, nós conseguimos ter aqui, por exemplo, raios-x, raios ultravioleta, raios gama. Cada um deles aqui vai fazer um pouco mal para a gente. Então, o raio ultravioleta faz mal? Faz. Mas nem tanto quanto um raio-x. O raio-x já faz bem mais mal. E nem tanto quanto os raios gama. Então, aqui é a nível de periculosidade, quase, né? Mas é claro que a luz visível não vai te fazer mal. O micro-ondas pode te fazer mal também. Infravermelho eu não sei se existem estudos para falar se faz mal ou não. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo de transferência de calor. Ok. Eu não lembro se eu fiz isso aqui com vocês, mas vamos lá. Quando a gente... Vocês confirmam para mim, eu falei dessa resistência térmica em série com vocês? Acho que eu falei. Acho que sim. Beleza. No caso aqui, ó, se a gente estiver considerando um tubo com um isolante, vamos considerar o seguinte, olha.
eu tenho uma temperatura interna, vou falar que essa aqui é a minha temperatura interna. Minha temperatura interna pode ser lá do vapor, então a temperatura alta. Essa temperatura, através da convecção, a gente já vai ter uma diminuição dela até chegar no contato do meu tubo. Dentro do meu tubo, na parede dele, eu vou ter um fenômeno de condução. Então, aqui é condução. Aqui é a convecção. Depois, nós temos o isolante. O isolante, a gente quer reduzir a temperatura, então aqui mais uma condução. E por fim, do isolante para o ambiente, nós temos mais uma convecção. Nós igualamos todas essas trocas e a partir disso nós determinamos aqui a quantidade de calor através delas, através das temperaturas, as diferenças de temperaturas. Então aqui, ó, temperatura do fluido com temperatura da parede, temperatura da parede interna com temperatura da parede externa, e assim por diante. Para todos os casos isso é válido. Fazendo a soma disso tudo, nós conseguimos definir que a gente pode utilizar o coeficiente global de transferência de calor, que é o U. Esse coeficiente global engloba todas as nossas transferências, tanto por condução quanto por convecção. E a resistência total ali naquele caso, ou para qualquer outro caso, aqui a gente utiliza essa fórmula. Esse U é bastante importante. A gente acha ele, quer dizer que a gente está englobando todos os fenômenos de transferência de calor. Ok. Agora, considerando dois fluidos, um quente e um frio. Tem um aqui que está passando na parte interna e outro aqui na parte externa. Nós temos aqui o fluido interno, vai ter uma convecção interna, depois uma condução nessa parede e depois mais uma convecção. Igualando tudo isso, nós conseguimos calcular os calores para cada um desses casos. Então, tem o calor devido à convecção interna, o calor devido à convecção externa, o calor devido à condução da parede do nosso tubo. Fazendo a soma de tudo, nós conseguimos ver a velocidade de transferência de calor em relação à área interna e em relação à área externa. Então, podemos ter o coeficiente interno e o coeficiente externo. Por quê? O fluido pode ser diferente, gente. O fluido da parte de dentro pode ser o vapor, a água. E o fluido da parte de fora é o ar. Então, para isso, nós temos um interno e nós temos um externo, que vão ser diferentes por causa disso. E as áreas também. Aqui, ó, área interna vai ser 2π, raio da área interna, vezes o R. Já da área externa é 2π, o R, que é o raio da área externa, vezes o R. Beleza. Resistência total, dada a partir disso. E aqui nós temos o exemplo 2. Eu acho que eu não fiz ele com vocês. Vou passar aí. Uma conduta de ferro fundido, conduta é um tubo, gente. De condutividade térmica aqui, mostrada, com diâmetro interno de 5 centímetros e 2,5 milímetros de espessura de parede. É usado para transportar vapor d'água a 320 graus Celsius. A conduta está revestida com a camada de lã de vidro. É um isolante, lã de vidro. Então, tem uma condutividade térmica bem menor, com 3 centímetros de espessura. A perda de calor para o ar ambiente, a 5 graus Celsius, ocorre por convecção natural e radiação, cujo coeficiente de transferência de calor combinado é 18 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Supondo que não ocorre a condensação e que o coeficiente de transferência de calor da superfície interna para a conduta é de 60, então aqui eu já estou te dando as partes mais difíceis, que são esses dois valores aqui. Determine qual que é a perda de calor por unidade de comprimento da conduta. Então, qual é a quantidade de watts, por exemplo, de joules que eu perco a cada metro? Eu quero saber qual a quantidade de calor que eu estou perdendo. Que eu estou perdendo de dinheiro.
Porque se eu estou perdendo, é porque eu estou perdendo de dinheiro ali. A queda de temperatura da parede da conduta até a camada de isolamento. Então é o seguinte, eu tenho aqui o tubo interno e o isolante. Está passando vapor ali dentro, do outro lado eu tenho ar. Eu quero saber qual que é a temperatura. Se eu fosse fazer um gráfico aqui a partir da metade da temperatura, através da distância, eu teria isso aqui, ó. Eu começo com a temperatura muito alta e vou caindo. Até chegar na temperatura ambiente. Então, eu quero saber esse gráfico. Analise o problema com as simplificações. Vai ocorrer perda de calor através da nossa conduta de vapor, beleza? A condução através da parede cilíndrica de ferro, através do isolamento. Então, tem condução na parede do tubo e no isolamento. Beleza, cai constante. A resistência de contato é irrelevante. A convecção vai ser forçada no interior e vai ser natural no exterior. A radiação da superfície externa está englobado dentro desse nosso coeficiente aqui de 18. Beleza. Com isso, vamos lá resolver. Exemplo 2. Agora lá para o nosso segundo exemplo, agora na condução desse produto que a gente está vendo, foram dados alguns dados para a gente, né, os dados geométricos, as temperaturas de cada uma dessas partes, e a gente tem que determinar qual que é a perda de calor por comprimento. Eu vou calcular isso por metro, né? E também a queda de temperatura através da parede do isolamento, que é a última parede. Para isso, esse aqui é o nosso modelo. Nós temos inicialmente um tubo, que tem um R, um raio 1. Depois, nós temos mais uma parte aqui de R2. E depois nós temos um isolamento aqui de raio 3. Beleza, então isso aqui é o nosso sistema. Temos as temperaturas no interior desse tubo, aqui na parede T1, na parede T2, e temos aqui na parede T3. De T1 até T2, aqui é o nosso tubo de condução. De T2 até T3 é o nosso isolamento. Temos aqui, ó, na parte interna, um coeficiente de convecção, de transferência de calor. Temos a transferência da parte interna, e temos também um coeficiente de transferência de calor da parte externa, e também uma temperatura da parte externa. O que a gente vai ter que considerar? Já que é um problema que envolve tanto convecção quanto a condução, o que a gente vai fazer? Uma resistência total aí para condução ou convecção da temperatura ao longo desse nosso duto inteiro. Para isso, então, eu vou considerar, primeiro nós temos uma convecção do vapor que está aqui dentro para o nosso tubo. Então, nós temos inicialmente uma resistência de convecção. Então, R de convecção interna. É o nosso ponto interno. O que tem aqui? Aqui nós temos a temperatura interna. Depois disso, nós temos o duto, que vai acontecer a condução. Então, nós temos uma condução aqui. Mais uma resistência. R de condução 1. E depois nós temos mais uma condução aqui no nosso isolante, de T2 até T3.
R de condução, 2. Depois, nós temos aqui de T3 para o ambiente, mais uma convecção, só que é a convecção externa. Lembrando que a temperatura aqui é a temperatura externa. Então, esse aqui é o nosso sistema. Temos aqui a temperatura T1, aqui a temperatura T2, aqui a temperatura T3. Inicialmente, ó, temperatura do vapor, depois a temperatura na parede, depois a temperatura na outra parede do tubo, temperatura no isolamento e, finalmente, a temperatura do ambiente. Esse aqui é todo o nosso processo que está acontecendo. Lembrando, quais são as nossas fórmulas que nós utilizamos aqui para cada um dos calores aqui? Porque, se vocês lembram, para a gente conseguir nossa resistência total, é 1 sobre esses calores, é o inverso dos calores. Primeiro, o Q da convecção interna. Esse Q vai ser o HI vezes a área I interna. Então, esse aqui é o nosso primeiro caso. Segundo caso é o de condução. Então, Q de condução 1 vai ser 2π K. No caso aqui, qual que é o nosso material? O material que foi dado para a gente desse tubo é o ferro. Então, é o K do ferro. Temperatura que ele está agindo, está entre T1 e T2. Então, T1 menos T2 sobre o Ln dos raios. Vai ser o raio 2 e o raio 1. Essa aqui é a nossa segunda condução. Nossa terceira condução. Segunda, quer dizer, desculpa. Primeiro teve uma convecção, agora a primeira condução, segunda condução. Vai ser bem parecido, vai ser 2π. Ah, 2πL, né? Eu tinha esquecido um Lzinho aqui, gente, ó. Desculpa, o comprimento, 2πL. 2πL vezes o nosso K do nosso isolamento. Com isso, se não me engano é a lã, mas esse é o K do isolamento, vezes as temperaturas que ele está agindo. Aqui está entre T2 e T3. Então, T2 menos T3. Isso dividido pelo Ln dos raios. Os raios são os R3 e R2. Por fim, nós temos aqui o Q de convecção externa. Esse Q vai ser o H externo, a área externa, T3 menos temperatura externa. Beleza, com isso aí a gente consegue montar a nossa fórmula para o R, então, nossa resistência equivalente. A gente escreve essa resistência equivalente como o inverso disso aqui tudo. A gente soma tudo. Nosso R total vai ser igual a 1 sobre isso. Mais o inverso, isso aqui. .
2π vezes L, vezes o K do ferro, vezes T1 menos T2, mais a segunda condução aqui, Ln de R3 sobre R2, dois π L vezes o K do isolamento, T2 menos T3, por fim, da conversão aqui, esse 1 sobre... Se eu quiser já substituir a minha área externa vai ser 2π R3 vezes o L, porque é o perímetro vezes o comprimento. Aí a gente tem a área de transferência de calor. Aqui. 2π vezes o R3 vezes o L, vezes a nossa diferença de temperatura, que é T3 menos T externo. Isso aqui. Só lembrando que o nosso calor, como que a gente tem a definição do cálculo do calor? O R total, que vai ser o ΔT global sobre o R total. Então, a única coisa que falta da gente colocar aqui no nosso problema é o seguinte, eu tenho que colocar o ΔT na parte de cima aqui, ó, porque o que eu fiz foi só isolar o R. Então, se eu colocasse aqui, ó, T menos T1, aqui eu colocaria T1 menos T2, aqui eu colocaria o T2 menos T3, e aqui eu multiplicaria pelo T3 menos T externo. Com isso, a gente ia cancelar esses termos, ia sobrar com a expressão um pouco mais simples, que eu já vou substituir os nossos dados agora. Nosso R total vou colocar também 1 sobre L em evidência. Lembrando que aqui, ó, a área interna eu não substituí, mas ela é o quê? É 2π R2, R1, quer dizer, 2π R1 vezes L. Se eu quiser substituir. Beleza. Então, colocando 1 sobre L em evidência, eu posso calcular todos esses outros fatores aqui. Vai ser 1 sobre... O que é o... Aqui agora eu tenho que dar uma olhada, para a gente ver. Temos o H interno, e qual que é o valor dele? É 60, aqui é 60, vezes o 2i vezes o R1, diâmetro interno de 5 centímetros. Então, eu colocar isso para metro, 0,5. Deixa eu ver se sobra mais uma coisa. As temperaturas foram embora, 2π. É isso aí. Isso mais o Ln do R2 sobre R1. A gente tem que ver que é 2,5 milímetros de espessura. Então, nós temos um raio de 0
0,0525 dividido por 0,05. Isso vai ser dividido por 2π vezes o K do ferro, que é de 80, mais aqui vai ser ln do raio 3. Tem 3 centímetros de espessura. A gente tem que pegar Gente, aqui eu tinha errado, eu coloquei o diâmetro, era o raio, né? Então é metade disso aqui, desculpa. Então 0,025, aqui também a mesma coisa. 0,0275, isso aqui 0,025. É a metade que eu tinha que ter colocado, perdão. Então, nosso ln aqui vai ser esse valor mais 3 centímetros de espessura. A gente vai ter 0,0575 dividido por o nosso 0,0275. Isso dividido por 2π vezes o nosso K de isolamento. Aqui, o K de isolamento foi dado de 0,05. E mais ainda, a última parcela aqui, de 1 sobre qual que vai ser o nosso coeficiente externo, para o ar é de 18, então 18, vezes 2π e o raio 3, que está aqui, 0,0575. Ok, então, isso aí foi a expressão. Calculando isso aí, vamos ver quanto que dá. Nosso R total vai ser 1 sobre L. Essa primeira parte aqui vai dar 0,106, mais a segunda parte, que deu 0,0002, mais essa terceira deu 2,35, mais 0,154. Então, fazendo essa conta aí, somando esses nossos valores, vou encontrar 2,61 dividido por L. Lembrando que o L está aqui ainda, nós não temos esse comprimento. Que no caso pode ser graus Celsius por watt, nossa unidade. Beleza. Com isso, temos aqui o nosso R total. A gente, para a letra A, a gente quer determinar a quantidade de calor perdida por unidade de comprimento. Então, na letra A, o que eu quero? Quantidade de calor perdida por comprimento. É o Q sobre L. E, se vocês lembram, a nossa fórmula do Q é o quê? Vai ser T interno menos T externo dividido pelo nosso R total. E como eu estou incluindo aqui o L, então eu multiplico pelo L aqui embaixo. Então isso vai estar
qual que é a nossa diferença? Do externo a 320, na verdade, do interno 320 graus Celsius. Do externo é 5. Então, dividindo isso por L vezes 2,61 dividido por L, vamos cortar esses dois L's aqui e encontramos nossa unidade, nossa resposta 120,7 watts por metro. Então, eu perco essa quantidade de calor a cada metro de tubo. Se tivesse 10 metros de tubo, você ia multiplicar por isso, você ia ter a perda de calor total nesse ambiente. Agora, falta para a gente só determinar qual que é a temperatura, a queda de temperatura na parede do isolamento. Para isso, deixa eu escrever aqui para vocês. Letra B. Queda de temperatura no isolamento. Nós vamos querer calcular inicialmente a diferença aqui, ó, T1 menos T2. O que estava acontecendo em T1 e T2? Era uma condução. Vai ser nossa quantidade de calor vezes o R de condução. Isso aqui é exatamente aquela fórmula que a gente trabalhou aqui, ó, do Q, que é a diferença das temperaturas dividido pelo R, nossa resistividade. Beleza. Então, fazendo essa diferença, o que eu vou ter? O nosso Q nós achamos, 120,7. O nosso R da condução, se a gente olhar aqui no exercício, ele está mostrado aqui, ó, o nosso da primeira condução é 0,002. Ou seja, ele oferece muito pouca resistência, é um tubo de ferro, então a condutibilidade dele é muito boa. Se eu fizer essa conta, eu vou achar um valor de 0,02 graus Celsius. Então, quer dizer, a diferença da temperatura T1 para a temperatura T2 é muito pequena, porque é um ótimo condutor o ferro. A gente acabou de ver isso. Quer dizer que eu posso falar, ó, T1 é aproximadamente igual a T2. Então, já sabemos qual que é a temperatura T2. Agora, a gente consegue fazer a mesma coisa de T2 para T3. T2 menos T3 vai ser o Q vezes a nossa segunda condução. Está aqui o nosso valor de 2,35. E ó, o nosso valor aqui, 2,35, para a segunda condução. Ó, tem aqui o 120,7 vezes 2,35. Aqui vai dar 283,65. Então, vocês vejam que houve uma queda de temperatura. Vou mostrar aí no gráfico para vocês, mas foi o seguinte. A gente tinha uma temperatura lá T1, uma certa temperatura T1. Depois, de T1 para T2, permanecia praticamente constante. Só que isso aqui, ó, isso aqui era T1, isso aqui era T2. Só que de T2 para T3, nós abaixamos bastante. Por causa do isolamento. Isso aqui foi um isolante.
Isso aqui foi um condutor. Por isso que a temperatura aqui permaneceu praticamente constante e aqui mudou bastante. Isso aí, meu povo. Depois eu mando essas resoluções aí, compactadas para vocês no PDF. Não desce das outras partes até a nossa segunda prova. Aqui é a resolução desse exercício também. Depois, se vocês quiserem pegar ele diretamente aqui do PDF, tem ele disponível também. Agora nós temos o último exercício dessa aula, exercício sobre condução também. Um tubo liso de aço carbono. Deixa eu só conferir uma coisa antes. Aqui. Um tubo liso de aço carbono com diâmetro interno de 5,25 centímetros e espessura de 0,39 é recoberto com 6 camadas de papel corrugado de asbestos com 2 centímetros de espessura, que é um isolante. A temperatura do vapor d'água do lado interno do tubo é 150 graus Celsius e o ar no lado externo é 25 graus Celsius. Determine qual é a taxa de transferência de calor por metro de comprimento do tubo, dado que nosso coeficiente aqui de transferência do vapor é esse e do ar é esse. Então, a gente tem um coeficiente de convecção interno para o vapor e um coeficiente de convecção externo. Isso aqui são as nossas dimensões. Bora lá para o nosso terceiro exemplo de condução. Temos um tubo que tem aço carbono e tem também um corrugado que a gente utiliza como isolante para a gente ter que determinar qual é a taxa de transferência de calor por metro desse nosso tubo. Então, inicialmente eu vou desenhar qual que é a nossa configuração. Temos inicialmente um tubo de aço carbono. Esse tubo tem uma certa espessura, é pequena, mas tem. E depois disso, nós temos o nosso isolamento. Foi passado para a gente que o diâmetro interno desse nosso tubo aqui vai ser esse diâmetro de 5,25. D1, 5,25 centímetros. Isso, centímetros. Nós temos que a espessura desse tubo é 0,39 centímetros. Quer dizer que se eu for aumentar no diâmetro, eu vou aumentar 2 vezes isso. Vai dar 78. E 78 milímetros mais isso aqui vai dar 6,03. Então, quer dizer, esse diâmetro externo do nosso tubo, e o D2, é 6,03 centímetros. Aqui, nós temos também agora o diâmetro externo. Falou que tinha uma espessura de 2 centímetros, então vai crescer 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá. No caso, então, a gente vai aumentar 4 aqui no diâmetro. Bom, D3, 10,03 centímetros. Ok, temos
esses dados. Através da gente dar uma olhada em tabelas de condutividade de materiais, a gente consegue pegar um dado importante também. Vamos lá. Condutividades. Condutividade. Vou pegar o K do papel e o K do aço. O aço, no caso, é o nosso condutor, o papel é o nosso isolante. Então, pegando esses dados de tabela, 0,078 watts por metro vezes Celsius, e esse aqui 60,5 watts por metro vezes Celsius. Temos esses dados. Outra coisa interessante, temos o H do vapor. O H do vapor é 1.500 watts por metro quadrado vezes graus Celsius. E do ar, coeficiente de transferência por convecção do ar, 5 watts por metro quadrado vezes graus Celsius. Temos as temperaturas. Temperatura do vapor, a nossa temperatura interna do vapor é de 150 graus Celsius. E também temperatura externa, que ó, vai ser 25 graus Celsius. Beleza. Para isso, a gente vai ter que calcular o nosso R total, o R equivalente desse todo o sistema aqui, e calcular a nossa transferência de calor. O nosso Q é igual a ΔT sobre R total, igual no outro exercício. A gente vai considerar o mesmo esquema. Primeiro, nós temos uma convecção do vapor para o tubo. Então, R de convecção primeiro. Depois, nós temos uma condução do aço. Depois, nós temos mais uma condução do isolante. E, por fim, a convecção com o ambiente. Então, eu tenho aqui o R de convecção do vapor. Depois, eu tenho o R de condução, estou colocando K para referir a nossa condutibilidade. RK do aço. Depois, eu tenho RK do isolante. E tenho, por fim, a convecção com ar. Lembrando, aqui nós temos uma temperatura mais quente, de 150 graus Celsius, e aqui nós temos uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Queremos determinar qual que é o fluxo de calor disso aí. Para isso, a gente vai para resistividade. Então, calculando cada uma delas, o que a gente faz? Inicialmente com a condutividade, referente à convecção do vapor. R, convecção do vapor, vai ser 1 sobre... No caso aqui seria 2πrl. Só que se você quiser utilizar o diâmetro, é só utilizar o π vezes d, vezes o L, vezes o H do vapor. Beleza. Então, essa aqui é a nossa fórmula inicial. Vai ser 1 sobre π vezes d1, passando isso aqui para metro, vezes o L, que nós queremos, vezes o H do vapor, que é 1.500,
A gente acha um valor aqui, deixa eu ver. Vai dar 0,002 dividido por L. Então, primeiro valor. Depois, nós vamos calcular da condução devido ao aço. Vai ser Ln. Aqui a gente pode colocar os diâmetros também, assim como os raios. Então, vai ser D2 sobre D1. 2π, tá? Vezes 0. Fazendo essa conta, então, Ln D2 é 6,03. Como aqui eu estou fazendo uma diferença, gente, eu posso colocar em centímetro. Só se fosse direto aqui que eu não poderia colocar. 6,03 dividido por D1 é 5,25. Isso dividido por 2 vezes π vezes o K do aço, que é 60,5, vezes o L. Calculando isso aí. Vamos ver. Aqui vai ter um valor 0,0004 dividido por L. Segundo, já foi, agora a gente vai para mais uma taxa aqui do isolamento do papel. RK do isolante vai ser Ln de D3 sobre D2, dividido por 2π K do isolamento vezes o L. Nosso Ln aqui de D3, 10,03, dividido por 6,03. 2π vezes nosso cabo isolante, que é o do papel, vezes o L. A gente vai ter um valor de 1,038. Por fim, nós vamos calcular a convecção da parte externa com o ar. RC do ar vai ser 1 sobre π d 3 vezes L vezes o H do ar. Vai ser 1 sobre π. Aqui, no caso, vou colocar em metro. E 10,003. Isso. Vezes o H do ar. 5 vezes o L. Aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar. Aqui a gente vai ter um valor de 0,6347 sobre L. Com isso,
Agora a gente consegue determinar o nosso Q. O nosso Q, sabemos qual que é a fórmula, é ΔT sobre o R total. O R total é simplesmente a gente somar isso aqui tudo. Então, o ΔT vai ser nossa diferença da temperatura 150 e a 25. Dividido por essa soma. Beleza, então vai ser 0,02, mais um zero aqui que eu tinha esquecido, mais 0,0004, mais 1,038, mais 0,6347. Lembrando, como o exercício pediu por unidade de comprimento, a gente vai dividir isso aqui por L. Por isso eu já estou tirando o L daqui de baixo. Eu teria todos esses L's aqui embaixo, e multiplicando por isso aqui, ia cancelar um com o outro. Tá, aqui a gente vai ter 125 dividido por que vai ter um valor de 1,6774. Beleza, como a gente quer na unidade por metro, fazendo essa conta aí vai dar 74,5 watts por metro. Aqui a nossa taxa de transferência de calor. Se por um acaso eu quisesse ver qual é a porcentagem equivalente da transferência de calor que está acontecendo devido ao vapor, daria para eu calcular. Devido ao aço também, devido ao isolamento, devido ao ar também. Como que eu faria isso? Eu pegaria o meu valor que deu aqui na minha resistividade, então 0,02, dividiria pelo meu valor total das resistências, aqui, ó, 1,67, teria uma porcentagem. Isso aqui, se eu fizesse essa conta, daria 0,2%. Se eu fizesse essa conta aqui, vai dar um valor muito pequeno mesmo. Menor que 0,1%. Então, vou colocar aqui menor do que 0,1%. Nesse outro caso, a gente vai ter 61,88, ou 61,9%. Nesse aqui, a gente vai ter um valor de 37,8%. Então, veja que, para o ambiente, onde que a gente tem a maior transferência? No isolamento e no ar, na convecção. Agora, bora lá. Ok, aqui tem a resolução. Eu vou falar com vocês como se fosse um preview da nossa próxima aula.
são as relações empíricas que a gente utiliza para que a gente consiga calcular o coeficiente de transferência de calor. Eu falei, está escrito aqui para vocês, esse coeficiente, que é o H, ele não vai ser constante através do nosso fluido. Ele vai depender de uma forma um pouco mais complexa, vai depender de propriedades físicas, por exemplo, a viscosidade, a densidade, o calor específico, a condutividade térmica, a velocidade, ou também das dimensões da nossa superfície de escoamento. No caso, então, o nosso H para um duto pode ser função de tudo isso: viscosidade, densidade, calor específico, condutibilidade, velocidade, diâmetro e comprimento do nosso duto. É muita coisa que esse H depende. Vocês vejam que como que a gente vai calcular isso? Precisa de todos esses dados. Se não tiver todos esses dados aqui, vai ser impossível. Só em casos que sejam muito simples, a gente vai conseguir calcular esse H analiticamente, por conta do balanço da quantidade de movimento térmico. E quer dizer que para todos os outros casos, que é os casos mais reais, mais complexos, nós vamos utilizar da via experimental. Experimentalmente a gente determina esses valores. Beleza. Nós temos um elevado número de variáveis que são envolvidas no nosso problema. Se a gente tem tantas variáveis, eu vou determinar subvariáveis para que eu consiga diminuir o meu erro. Eu vou determinar quase como se fossem algumas constantes, né? Para que a gente aglomere algumas daquelas variáveis em outras, para que nosso problema seja reduzido. Nossa vantagem é a redução de variável para nossas condições. As desvantagens é que pode induzir erros nisso aí, porque a gente está trabalhando indiretamente. Ok, a gente utiliza uma técnica de análise das dimensões. A partir disso, a gente obtém alguns números adimensionais, que são característicos para a transferência de calor de cada tipo de geometria que a gente está analisando. Por exemplo, se for num tubo, vai ser uma fórmula. Se não for num tubo, for em outro, vai ser outra fórmula. Então, essas relações empíricas. Uma delas. Nós temos o número de Reynolds, que fala para a gente se o nosso regime está no regime laminar, de transição ou turbulento. Então, densidade vezes velocidade, diâmetro, dividido pela viscosidade. Tem aqui também o número de Prandtl. Número de Prandtl, então tem a viscosidade, calor específico e condutividade. Vai relacionar nossas propriedades físicas do nosso fluido, onde que esse alfa é a difusividade térmica. Isso aqui, essa difusividade térmica é muito importante no processo de soldagem. Aprendi isso essa semana na minha disciplina do doutorado, que a condutividade térmica é menos relevante do que a difusividade térmica no processo de transferência de calor e na soldagem. Temos aqui a viscosidade cinemática, que é esse Vzinho. Então, o nosso número de Prandtl vai ser o V, que é a viscosidade cinemática, dividido pela difusividade, que vai dar isso aqui. O que a gente precisa? Olha, se a gente aumentar o calor específico, o número de Prandtl aumenta. Se a gente aumentar a viscosidade, o número de Prandtl também aumenta. Agora, se a gente aumentasse a condutividade térmica, o nosso número de Prandtl ia diminuir. Ok. Com isso, vou definir aqui com vocês o número de Nusselt também. O número de Nusselt
vai aparecer o nosso H. Olha aqui, ó, o H a gente pode calcular a partir daqui. O H vezes o D dividido pelo K. Esse número de Nusselt é uma relação que vai falar para a gente do aumento da transferência de calor como um resultado do movimento do fluido. E se a gente lembra bem, o movimento do fluido está relacionado com a convecção. Então, eu quero saber o quanto a minha convecção aumentou em relação à minha condução. Praticamente isso que é o número de Nusselt está me dando. Existem outros números que também são adimensionais e tem algumas combinações desses. Tem um número aqui de Stanton para transferência de calor, que é o número de Nusselt dividido pelo Reynolds vezes o Prandtl. Tem o número de Peclet para transferência de calor também, aqui ó, Reynolds vezes o Prandtl. Tem o número de Graet, é o Reynolds, Prandtl também. Tem o fator de Colburn. Então, diversos números, diversas relações. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas correlações empíricas para o cálculo de um coeficiente de transferência, no caso de um duto, de um tubo que tem um diâmetro interno D e um comprimento E. Essas propriedades físicas do fluidos, elas vão ser determinadas a temperatura média do fluido que está passando ali dentro, e a temperatura de entrada e a temperatura de saída. Então, a temperatura interna ali na conduta e a temperatura externa. Se a nossa viscosidade variar muito com a temperatura, vocês lembram que a viscosidade é uma propriedade que pode variar com a temperatura. A gente vai ter que utilizar esse fator aqui e multiplicar ele pelo número de Nusselt, sendo que essa viscosidade vezes o S vai ser determinada a partir da temperatura média da nossa parede. Beleza. E na zona que está entrando no nosso duto, a gente tem aqui que a resistência ao movimento do fluido ali na parede, a gente tem uma certa resistência. Vai ter um perfil de velocidade, onde que as nossas temperaturas vão ser diferentes. Beleza. Com isso, a gente vai determinar um comprimento que é comprimento hidrodinâmico. Esse comprimento hidrodinâmico vai ser relacionado com a geometria do nosso problema. Se o comprimento da nossa conduta for superior a esse conduto, esse comprimento hidrodinâmico, e também o comprimento térmico, que são diferentes, a gente utiliza dois comprimentos para calcular, a gente fala que os dois perfis estão completamente desenvolvidos. Aqui eu estou mostrando para vocês a equação para cada caso. Por exemplo, quando a gente tem uma velocidade e uma temperatura em desenvolvimento. Quando o nosso número de Nusselt é maior do que 3,66, e esse LH e o LT vão estar aqui nessa faixa. Para isso, a gente utiliza essa equação de Sider-Tate. Agora, quando a gente está com a velocidade e temperatura totalmente desenvolvidos nessas condições aqui, nós podemos utilizar um número de Nusselt constante de 3,66. Agora, no regime turbulento, se por um acaso eu estiver olhando um tubo liso, eu vou utilizar aqui, ó, para essas condições, esse número de Nusselt. Essa equação de Dittus-Bohr. Essa aqui é uma das equações que vão ser mais utilizadas pela gente aqui no cálculo. Então, regime turbulento é o mais visto na prática, em tubos lisos também é o mais visto na prática. Então, essa aqui vai ser nossa equação para calcular o número de Nusselt empiricamente. A partir do cálculo do número de Nusselt empiricamente, a gente volta nessa equação aqui, ó, do número de Nusselt e acha o H. Mas lembrando, para calcular o número de Nusselt, o que eu preciso? Número de Reynolds, preciso de Prandtl e das outras dimensões. Então, quer dizer que a gente já envolveu todas aquelas variáveis para calcular isso aí.
Aqui, ó, o caso de um escoamento de um fluido em torno de um cilindro. Nosso número de Nusselt fica dessa forma aqui. Beleza, então fica uma equaçãozinha bem grandinha. Em torno de uma esfera, ao invés de ser um cilindro, a gente coloca uma esfera. Aí vira essa equação. Então, para cada geometria, nós temos um número de Nusselt diferente para ser calculado. Para, no fim das contas, o que a gente quer ver é o H. Nós queremos saber qual que é o H. Tem outros exemplos aqui de outras geometrias, está nesse site aqui para vocês darem uma olhada. Num cilindro horizontal, a gente utiliza essa relação. Eu vou fazer um exercício com vocês na próxima aula, que eu vou utilizar exatamente essa equação aqui. Isso aqui são as referências. Pessoal, hoje eu tô com a minha garganta meio ruim, tô até falando mais baixo. Vou terminar a aula por aqui, para ver se eu descanso minha voz para amanhã, que amanhã tem mais 4 aulas. E é isso, gente. A próxima aula tem exercícios e tem exercícios para vocês fazerem também. Vinícius, só fiquei com a dúvida aqui, para que serve esse número de Nusselt? Nusselt. Ele serve para a gente calcular o H. Aqui, ó, o Nusselt é uma relação que a gente tem do tanto que foi transferido de calor por convecção, dividido pelo tanto que foi transferido de calor por condução. É uma relação, tanto que está indo para convecção, tanto que está indo para condução. E aqui no número de Nusselt, qual que é a finalidade? Eu só quero encontrar esse H. O H é o coeficiente de transferência de calor. Com o H, a gente calcula tudo facilmente. Se eu tivesse o H, que nem naqueles exercícios, saía muito fácil. Mas como o H não é fácil de ser encontrado, a gente vai estimando isso. Então, a gente estima através do número de Nusselt. Como? Eu tenho essa fórmula aqui, que eu quero achar o H, guarda ela. Ela é a última coisa que a gente faz. Por exemplo, nesse caso aqui do cilindro horizontal, como que eu calculo o número de Nusselt? A partir dessa equação. Então, se eu estiver calculando a transferência de calor no cilindro horizontal, eu vou ter que calcular primeiro o número de Grashof. Está aqui, ó, é esse número de Grashof. O número de Prandtl, nós vimos. Aí eu calculo o número de Nusselt. Beleza. Com ele, eu volto nessa equação aqui e acho o H. Essa que é a finalidade. A gente estima... Equaçãozinha bem legal, hein? Vocês vão ver. Na parte de isolamento térmico, tem um exercício que eu fiz, eu já gravei o exercício, deu 1h30 de exercício. Vocês vão ver. É interativo porque a gente chuta um valor. Deu errado, chuta de novo. Corrige. Deu errado, corrige de novo. É desse jeito. Realmente é uma prova de resistência. Mas é claro, né? Fazendo na mão. Depois, se você automatizar seus cálculos, sai rapidão, né? Ninguém vai fazer isso na mão sempre. O ideal é você fazer isso, constrói isso lá na planilha do Excel e pronto, faz uma vez e o resto vai sair muito rápido. Beleza, é isso. Então, um abraço aí para vocês. Boa noite aí, bons estudos. Boa noite. Falou, Vinícius, boa noite. Próxima aula eu falo com vocês do link que o Marcelino tinha me mandado. Eu acho que fica melhor para a gente colocar na próxima aula. Abraço, gente.